Maravilha. Então vamos lá. O arquivo apareceu já para os senhores? Sim, para mim sim. Ok. Então vamos fazer uma revisão rápida aí da última aula para começar a aula de hoje, ok? Então, na primeira aula, falamos mais sobre conceitos aí da parte de primeiros socorros, como definição de primeiros socorros, quem são os socorristas, né? A parte de omissão de socorro, dolo, culpa, ok? Então, foi mais uma aula sobre legislação dos primeiros socorros. Na segunda aula, falamos sobre tipos de emergências, né? Então, emergências clínicas, traumáticas e psicológicas. Diferenciamos, né, esses tipos de emergência. Então, exemplificamos aqui as emergências clínicas, né, como, por exemplo, as cardíacas, as respiratórias, as gástricas e neurológicas, né? Emergências traumáticas, como fraturas, queimaduras, tá? De todos os tipos, térmica, química, abrasiva e elétrica, existem outros também. E lesões com hemorragia, por exemplo, tá bom? Interna ou externa. Lógicas, tanto as transitórias quanto as permanentes, ok? Demos alguns exemplos aí também. Falamos sobre a área, né, que é um conjunto de procedimentos lógicos e ordenados que visam o quê? A busca pelos sinais vitais, né, a presença de sinais vitais na vítima. E quais são esses sinais vitais que nós buscamos na análise primária? Circulação e respiração, ok? Nesse momento, essa análise primária, nós não estamos buscando a qualidade desses sinais, tá? Se o pulso está rápido, se ele está lento, se está forte ou fraco, tá? Então, nós estamos buscando o quê? A presença do sinal vital, né? Então, para casos clínicos, existe uma ordem a ser seguida, que é o quê? Primeiro buscar a pulsação, tá? Para depois buscar pela respiração. Durante essa análise, se identificarmos que a vítima tem pulso, né, então buscamos a circulação, onde? Na carótida, né, na artéria carótida, que é ali na região do pescoço, né, percebendo que existe pulso, então partimos para o segundo passo, que é a abertura de vias aéreas e buscar pela presença de respiração. Se essa vítima não respira, cabe ao socorrista prestar o quê? Apenas assistência ventilatória, tá? Mas se logo no começo, né, logo no início, quando buscamos pela presença de circulação, percebemos que a vítima não tem pulso, já iniciaremos o RCP, né? Porque não tem motivo nenhum, não tem lógica nenhuma buscar a respiração numa vítima que não possui batimento cardíaco. Perfeito? Já no trauma, essa ordem é um pouco mais complexa e um pouco diferente, tá? A primeira coisa que vamos buscar no trauma, né, antes de abordar a vítima, é a segurança do local, para garantir que os socorristas tenham segurança durante o atendimento, né, e não se tornem uma segunda vítima. Vamos buscar por responsividade dessa vítima, que é o quê? Perceber se ela está consciente ou inconsciente, ok? Estando consciente e respondendo para nós durante esse chamado, né, já é notório que ela possui batimento, né, que ela possui pulso e possui respiração, porque ela está consciente, né, e respirando. Se ela está inconsciente, então cabe ao socorrista buscar por esses sinais vitais. Como neste caso do trauma, né, um dos fatores que temos que nos atentar é a preservação da coluna cervical. Então, a ordem da busca desses sinais também é diferente, ok? Então, a primeira coisa que o socorrista irá fazer é a abertura das vias aéreas, posteriormente buscar pela respiração e, no segundo momento, aí, a circulação, ok? Não havendo respiração e circulação, o RCP deve ser iniciado imediatamente. No caso da vítima possuir os sinais vitais, então agora é a hora do D ali, que é a escala de coma de Glasgow, ok? A escala de coma de Glasgow ela é utilizada para verificar
a gravidade, né, a seriedade de um traumatismo craniano. E por último, a exposição, que visa ao socorrista localizar aí grandes hemorragias ou desvios dos membros que indiquem uma fratura. Perfeito? Análise secundária. Caso a nossa análise primária seja bem sucedida, ou seja, a vítima possui os sinais vitais, então agora cabe ao socorrista o quê? Avaliar a qualidade desses sinais, tanto na vítima de caso clínico quanto na vítima de caso traumático, ok? Então, nós buscaremos o que agora? A qualidade da respiração, a qualidade da pulsação, tá ok? Se possui aí grandes ferimentos, como hemorragias, né, que podem significar aí numa grande perda de volume sanguíneo, né? Fraturas que necessitam ser imobilizadas, tá? A qualidade lá dos sinais vitais, que eu então já havia adiantado, a respiração, a pulsação, a pressão arterial, né? Na pele, notaremos o que? A cor e a temperatura dela, e também se ela está seca ou úmida, né? Então, uma pele fria com sudorese, por exemplo, tá? Indicaria aí para a gente alguns casos clínicos, né? Ou também uma grande hemorragia interna, por exemplo, tá? E o socorrista deverá realizar uma entrevista chamada ampla, né? Essa ampla pode ser realizada com a própria vítima, se ela estiver consciente, ou então com algum amigo ou parente próximo que possa nos dar essa informação, tá? Durante o ampla, nós iremos avaliar se a vítima possui aí alguma alergia, se ela faz uso de medicamentos contínuos, né? Se ela possui alguma patologia pregressa, né? Que possa indicar a origem daquele problema que ela está tendo no momento, se ela está hidratada ou se ingeriu líquidos alcoólicos, né? E se ela está alimentada, perfeito? Então, a ampla busca por essas informações. Por quê? Porque quanto mais informações o socorrista obtiver, mais dados ele possui ali para tentar chegar a um nexo causal daquele problema. Iniciamos aí também com sistemas respiratórios e o sistema circulatório, ok? E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais no sistema respiratório, perfeito? Então, o sistema respiratório humano, né, é constituído aí pelos pulmões e não só por ele, né? O pulmão é o órgão principal, mas para que o ar chegue aos pulmões, eu preciso de outros órgãos complementares, né? Que são chamados trato respiratório superior e trato respiratório inferior, ok? Então, a cavidade nasal, a boca, a faringe e a laringe configuram aí o trato superior, trato respiratório superior. Já a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, sacos alveolares e alvéolos constituem o nosso trato respiratório inferior. Então, o sistema respiratório, né, como foi dito na aula passada, é um sistema aberto, né, porque esse produto com que ele trabalha, né, que seria o ar atmosférico, deve ser trocado constantemente para que haja manutenção do sistema, diferentemente do sistema circulatório, onde ele possui lá o coração, que seria a bomba, né, os dutos, que são as artérias, veias e vasos sanguíneos, e o sangue que corre ali por dentro do sistema, né? Então, o sistema respiratório é um sistema aberto, perfeito? Com entrada e saída na parte superior aí, então pela boca e pelo nariz. Tranquilo? O nosso pulmão, quando radiografado ou feito uma tomografia, a gente consegue aí notar a semelhança que ele possui com uma árvore, né? Então, os grandes troncos aí dessa árvore seriam os nossos brônquios, né? Essas ramificações que vão se reduzindo e ficando cada vez mais finas são os bronquíolos, perfeito? Na ponta desses galhos se a gente aumentar esse zoom, né, vai parecer que existem cachos de uva, e esses cachos de uva são os sacos alveolares, são conjuntos de alvéolos, tá? E como se fosse uma uva, né, cada uvinha, cada bolinha daquela é o alvéolo, é a menor parte
do nosso sistema respiratório. Então, é dentro desse alvéolo que ocorre a hematose, que é a troca gasosa que o sangue realiza passando ali pelo pulmão, tá? Então, toda vez que notarmos uma representação do sistema respiratório e do circulatório também, nós vamos notar essa diferença de cor do sangue aí, né? O sangue azul representa o sangue carregado em CO2, tá? E o sangue precisa eliminar esse CO2 para que possa absorver o oxigênio, né? Quando ele absorve o oxigênio, ele passa para a cor vermelha, né? É lógico que o nosso sangue ele não fica azul quando ele está carregado de CO2, mas existe sim uma diferença de coloração, tá? Se nós compararmos os dois sangues, né, o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, ele possui uma cor avermelhada, é um vermelho mais vivo, né, é um vermelho mais intenso. Já o sangue carregado com CO2, com dióxido de carbono, é um sangue um pouco mais escuro, tá? Então, uma vítima que possui aí duas hemorragias, né? Uma hemorragia com a coloração, um vermelho mais claro, e ao mesmo tempo uma outra hemorragia, né? Num local diferente, com um sangue mais escuro, a gente consegue perceber a diferença de local afetado, né? Então, um sangue mais claro indicaria aí um ferimento arterial, que demandaria uma hemorragia em maior volume, né? E um sangue venoso, um sangue escuro, né? Essa hemorragia indicaria o quê? Que foi afetado ali veias e vasos sanguíneos de calibres menores. Tranquilo? Durante a respiração, nós realizamos dois movimentos, que é a inspiração e a expiração, perfeito? Inspiração é quando enchemos o nosso pulmão com ar atmosférico, perfeito? E a expiração quando eliminamos, né? Quando devolvemos esse ar para a atmosfera, né? E esse movimento respiratório, o pulmão, por si só, ele não realiza, ok? O pulmão é um órgão passivo, ele depende que alguém trabalhe por ele, né? E para que o pulmão possa receber e devolver esse ar para a atmosfera, ele depende de um conjunto de músculos, tá? Sendo o principal deles o diafragma, perfeito? Então, é a movimentação do diafragma que possibilita essa troca gasosa, né? Esse enchimento do pulmão e, posteriormente, o esvaziamento dele, tá? O diafragma, quando ele se contrai, né, ele força a nossa cavidade abdominal, né, que seria o nosso tórax, ele força o tórax a expandir. Durante essa expansão, o pulmão ganha volume e emite ar dentro dele, ok? Quando o diafragma relaxa, ele faz com que a caixa torácica do ser humano diminua de tamanho, né, comprimindo o pulmão e forçando o ar para fora, perfeito? Então, vamos gravar isso daí, que o pulmão ele não tem movimentos próprios, perfeito? Ele depende de outros órgãos, né, outros músculos, para que isso aconteça. Tranquilo? Quando nós inspiramos o ar, né, esse ar atmosférico, em sua constituição normal, ele possui cerca de 21% de oxigênio, né? Ele tem aí, quando a gente liga um aparelho multigás, por exemplo, a gente vai constatar que ele tem 20,8, 20,9 de oxigênio. Durante a expiração, né, essa quantidade de oxigênio vai baixar, próximo aí dos 17. Toda vez que inalamos, né, o ar atmosférico, estamos consumindo oxigênio e devolvendo para a atmosfera uma quantidade um pouco maior de dióxido de carbono. Tranquilo? Bom, ok. Os nossos pulmões, né? Então, nós possuímos dois pulmões, o pulmão direito e esquerdo. Notem que existe uma pequena diferença aí de formato desses dois pulmões, né? Vamos notar aí que o pulmão esquerdo, ele possui ali na sua base uma parte um pouco mais arredondada, né? Aqui do lado do lóbulo, do lado do lóbulo superior, né? Essa parte mais
um pouco marrom aqui, ela é um pouco mais curva. Por que que ela tem essa curvatura e o pulmão direito não possui? O pulmão direito ele é um pouco mais reto aqui, podem notar, né? Do seu lado Por causa do inferior. coração. Isso, positivo. Então, o coração, ele não está do lado esquerdo do peito, tá ok? Isso aí é apenas poético, ok? O nosso coração está no meio do tórax, inclinado para a esquerda. Essa inclinação faz com que o pulmão esquerdo seja um pouco menor, perfeito? E o formato também, a curvatura da traqueia, nesse ponto, será um pouco mais acentuada, tá? Nós vamos ver que isso é muito importante, né? Essa curvatura na traqueia esquerda, ela vai definir também o tratamento que nós daremos, por exemplo, para vítimas de afogamento, tá? Quando a gente aprender ali a parte de posições de recuperação, nós vamos notar que a vítima de afogamento, ela vai ter teremos que adotar uma posição diferente de vítimas de outros casos traumáticos, perfeito? Notem também que a nossa traqueia, né, nesse desenho esquemático aqui, ele possui cada ponta, né, dos nossos brônquios, né, quando ele passa se dividir em bronquíolos, recebe uma cor diferente. E por que essas cores diferentes? Está diretamente relacionada às partes dos pulmões, ok? Como o pulmão direito é um pouco maior que o pulmão esquerdo, ele possui ele é dividido em três partes, três lóbulos, ok? Então, o pulmão direito possui lóbulo superior, lóbulo médio e lóbulo inferior, ok? O pulmão esquerdo é dividido em apenas duas partes, lóbulo superior e lóbulo inferior, ok? Notem também que esses lóbulos são divididos também em partes menores, tá? E cada parte dessa, né, representa aí, né, cada cor dessa aqui representa uma ramificação de um desses bronquíolos, tá? Tranquilo? Bom, vamos lá. Durante a respiração, né, quem vocês acham que respira corretamente? Um recém-nascido ou um adulto? Vocês acham que existe diferença na maneira de respirar de uma criança, né, para um adulto? Ou todo mundo respira igual? É uma diferença assim. Como? Não entendi, Cauê. É uma diferença assim. E você saberia a diferença ou... Ó, eu me lembro vagamente, mas tipo, eu não tenho certeza se é ou não isso. Aham. A maneira do recém-nascido respirar é diferente por conta do tempo que ele ficou, né, na barriga da mãe por conta como fala o negócio lá? Do líquido lá e tal. Então eles têm um negócio diferente lá. Eu esqueci o nome, como que é que É. chama? Não, na verdade é o seguinte, o bebê respira de uma maneira correta, porque na verdade ele ainda não aprendeu a ser preguiçoso, né? E o adulto, com o tempo, ele passa a fazer o que é mais fácil, mas nem sempre o mais fácil é o melhor, ok? Então, o adulto, quando nós respiramos, né, a gente utiliza mais a parte torácica, né? Ou seja, a gente utiliza mais a parte superior dos pulmões. Então, nós fazemos um movimento respiratório que não aproveita toda a capacidade do pulmão, né? Então, o que acontece? Durante a nossa respiração, nós não trocamos todo o ar existente dentro do pulmão. Então, ali, quando a gente olha nessa imagem, né, quando a gente percebe ali a parte mais escura, a parte marrom mais escura aqui, que seriam essas pontas externas e inferiores aqui dos pulmões, um ser humano adulto, ele não costuma utilizar essa área do pulmão, ok? Quando ele realiza a respiração, ele enche mais essa parte superior, tá? E elimina o ar já. Então, ele enche um pouco aqui essa área, né? E depois ele já faz a expiração, devolvendo esse ar para a atmosfera. E por que que isso prejudica a gente, né? Porque aqui embaixo, nessas áreas, fica retido um ar que a gente considera como um ar mais sujo, né? Por quê? Porque ele não está sendo trocado, né?
E existe alguma forma de trocar esse ar? Sim, existe, com uma respiração abdominal mais intensa. Então, o adulto ele tende a usar mais o tórax e pode, né, notem que o bebezinho ele utiliza mais a parte abdominal para respirar. Isso significa que ele está expandindo, né, ele está trabalhando com mais intensidade o seu diafragma, perfeito? A gente nota isso quando a gente é um mergulhador de competição, né, aqueles mergulhadores de apneia, se preparando para realizar uma competição, né, participar de uma prova de apneia, onde ele aproveita, né, ele consegue, ele tem a capacidade ele tem treinamento para isso, né? Então são exercícios que propiciam esse atleta a aproveitar toda a área do pulmão. Ele aproveitando toda a área dos dois pulmões, ele consegue ter uma absorção maior de oxigênio, né? Com isso, ele aumenta o tempo de apneia dele embaixo d'água. O que é a apneia? É o tempo que ele vai ficar sem respiração, é esse intervalo entre uma respiração e outra, é um intervalo mais longo, né? Podendo chegar aí em atletas de alto desempenho a 5, 7 minutos embaixo d'água sem precisar respirar de novo, tá? Porque junto com essa grande captação de oxigênio que ele realiza, ele também realiza um trabalho onde ele consegue diminuir a sua frequência cardíaca. Então, se ele consegue captar mais ar e reduzir a velocidade do seu batimento cardíaco, então ele vai ter um gasto de oxigênio menor do que uma pessoa normal. Como ele estará gastando menos oxigênio, tá? Então ele consegue ter um intervalo maior entre as respirações sem que isso afete a sua saúde. Perfeito? Então, essa respiração abdominal ela é muito importante para limpar aqui essas áreas inferiores do pulmão. Perfeito? Tranquilo? Entendido? Entendido. Ok. O nosso pulmão, né, um pulmão saudável, né, ele tem aí essa aparência rosada, né, como aparece do lado esquerdo, né? Já um pulmão afetado aí por produtos químicos, como o cigarro, por exemplo, ele já fica com essa aparência escura. E você nota que não só ele é mais escuro, mas ele tem uma aparência assim, de que é ele é mais rígido, né? Ele não tem tanta elasticidade, ele está mais desidratado, ok? Então, o cigarro ou outros produtos químicos, como fumaça, por exemplo, né, podem causar trazer esse aspecto aí ao pulmão de uma pessoa. Principais doenças pulmonares, né? As principais doenças pulmonares são o asma, a bronquite, bronquiolite, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, que é o famoso DPOC, o enfisema pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose e pneumonia, ok? Existem outras também que veremos um pouquinho mais para frente. Tá? Quando a gente fala sobre trato respiratório, poucas pessoas dão o devido valor aos nossos pulmões, né? Poucas pessoas acreditam que inalar produtos químicos pode representar algum risco à saúde, né? Sendo que ele é o principal órgão durante contaminações por produtos químicos, principalmente vapores, gases ou aerosóis, tá? Por exemplo, existem as formas de absorção de produtos químicos, né? Que seria por absorção pela pele, ok? Ingestão pelo trato digestivo e inalação, ok? Seria aí pelo nosso trato respiratório. Vocês têm noção em área de metros quadrados, né? O quanto significa uma contaminação por absorção da pele e por absorção aí pelo pulmão? Vocês conseguem ter a noção de diferença de área contaminada? Bom, vamos lá. Se nós pegarmos a pele de um ser humano adulto, né, nós retirarmos essa pele e esticarmos ela, ela vai dar mais ou menos aí uns 4 metros quadrados, tá? De 4 a 5 metros quadrados a pele de um ser humano esticada, ok?
E se nós fizermos isso com o pulmão, fizermos a mesma coisa com o pulmão, vocês acham que vai ter uma área maior ou menor do que a pele? Entendi. Não. Ó, imagina que nós estamos pegando um ser humano e estamos desmembrando essa pessoa, desmontando essa pessoa como se ela fosse uma máquina, perfeito? Nós vamos tirar a pele dela e esticar a pele dessa pessoa, tá? Essa pele esticada vai dar em média aí, mais ou menos aí, 4, 5 metros quadrados, ok? De pele esticada. Então é uma área relativamente grande, né? A pele do ser humano esticada. E quando uma pessoa entra em contato com um produto químico e absorve esse produto químico pela pele, né, é essa área que está sendo afetada, esses 4, 5 metros quadrados, ok? Mas quando nós inalamos um produto químico, a área contaminada, né, que seria o pulmão, ele corresponde, também vai corresponder a uma área em metros quadrados. Se a gente destrinchar esse pulmão e abrir ele, esticar ele totalmente, né? Vocês acham que a área pulmonar é maior do que a pele ou menor? Acho que é maior. Eu Maior? acredito que seja maior. Maior. E quanto maior? Se a pele está dando mais ou menos aí 5 metros quadrados, o pulmão representaria quantos metros quadrados, mais ou menos? Acho quase o dobro, né? Uns Quase o dobro? 9, por aí. 10 vezes Acredito que. mais. 10 vezes Nossa, mais, ok? Então, quando nós inalamos um produto químico, corresponde a uma área contaminada de 60 metros quadrados. Perfeito? Já a pele, quando ela é contaminada por produtos químicos, nós estamos contaminando aí 5 metros quadrados, ok? Então, notem que o contato com produtos químicos ele é muito mais prejudicial quando inalado. Sem contar o quê? A pele, quando ela absorve algum produto químico, esse produto demora para entrar na nossa corrente sanguínea, ok? Então, se nós aplicarmos algum produto, algum antídoto ali que combate aquele produto, nós, dependendo da quantidade de produto e do reagente que nós estamos utilizando, às vezes é possível até cessar a contaminação imediatamente, ok? Já quando nós inalamos um produto químico, tá? Essa absorção ela é imediata, ele já entra direto na nossa corrente sanguínea, ok? Por quê? Voltando ali à imagem, né, dos brônquios e bronquíolos, né, notem que ao inalar um produto químico que está junto ali com o ar atmosférico, esse produto vai entrar diretamente na nossa corrente sanguínea. E entrando na nossa corrente sanguínea, ele já vai começar a causar o quê? Sintomas de envenenamento, ok? Esses sintomas eles podem ser imediatos ou mediatos, podendo demorar aí alguns dias, meses ou até anos para aparecer, tá? Então, por exemplo, se nós inalarmos monóxido de carbono, que é um tóxico, né, que causa uma asfixia celular, ao começar a inalar esse monóxido de carbono, se for em grande quantidade, nós vamos sentir sonolência, náusea, ok? E depois de um tempo, dor de cabeça, né? E depois de um certo tempo, uma certa quantidade de produto inalado, haverá o apagamento, desmaio da vítima e posteriormente a morte se ele continuar naquela atmosfera, ok? Se nós inalarmos alguns produtos, por exemplo, como vapores de acrilato de butila, no momento você praticamente não vai sentir nada, tá? Mas essa absorção desse produto químico pode te trazer problemas de saúde 10, 15, até 20 anos depois, tá? E o que vai acontecer? Nós, depois de 10, 15 ou 20 anos, depois de inalado esse produto, nós vamos começar a perder a quantidade de glóbulos brancos no sangue, tá? E os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa biológica do nosso corpo. Eles estão ali para combater corpos estranhos do nosso corpo, tá? E aí a gente começa a perder essa defesa, ok? Perfeito. Então, voltando aí a algumas doenças pulmonares, né? Então, nós temos aí o asma, bronquite, bronquiolite, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o do DPOC, enfisema pulmonar, câncer, tuberculose e pneumonia. Vamos falar um pouquinho aí sobre elas e diferenciá-las.
Então, o asma, o que é o asma? É quando os nossos condutos respiratórios, né, que são os brônquios, eles se fecham com o muco, tá? Então, ocorre uma inflamação nesses brônquios e ocorre a produção de muco, e esse muco obstrui a nossa capacidade respiratória, né? Fica mais difícil, né, de respirar, né? Vai ser acompanhado de tosse, né, dificuldade respiratória, cansaço, tá? E a pessoa pode ter até uma disritmia, né? Ela vai começar a tentar respirar de uma forma mais curta e mais rápida, né? E vai causar uma modificação no ritmo da respiração, tá? O asma é uma doença crônica, então quem possui asma vai conviver com essa doença aí pro resto da vida, né? Ela é difícil de tratamento e de difícil reversão, tá ok? Então, o asma é uma doença crônica. Já a bronquite tem os mesmos sintomas do asma, ok? É muito parecido. Só que a diferença da bronquite é que é uma doença passageira, ela é temporária, tá? Então, a partir do momento que eu faço o tratamento com antibióticos, eu consigo reverter o quadro de bronquite, ok? Quando falamos de bronquiolite, a bronquiolite ela é um pouco mais profunda, né? Ela ocorre nos bronquíolos, né? Então a bronquite ocorre nos brônquios e a bronquiolite ocorre nos bronquíolos, tá? E normalmente em crianças, tá? Então a bronquiolite de uma forma geral aí, uma doença que ocorre em crianças, tá? E ocorre em uma parte um pouco mais profunda do pulmão, que não são os brônquios, são os bronquíolos, tá, ok? Que é uma ramificação um pouco mais fina desses canais condutivos de ar. Tranquilo? Enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar, ele é uma doença que não ocorre por si só, né? Diferente ali da asma, que existem pessoas que já nascem com a doença, né? Já adquirem a doença desde pequeno, mas o enfisema pulmonar é uma doença provocada pela absorção de substâncias químicas, tá? Na maioria das vezes ligadas ao cigarro, perfeito? Então, o enfisema pulmonar, na maioria das vezes, está ligada ao cigarro. Porém, a inalação de outros produtos, outros contaminantes, também podem gerar, né, provocar essa doença, como, por exemplo, fumaças, né? Então, fumos de solda, então, aquele soldador que não utiliza proteção respiratória, o bombeiro que não utiliza proteção respiratória durante o incêndio ou durante o rescaldo, né, de um incêndio, né? Então, a inalação desses produtos químicos em grande quantidade pode provocar o enfisema pulmonar, tá? Ele caracteriza o quê? A destruição desses sacos alveolares, né? Esses sacos alveolares eles vão ser destruídos e o pulmão vai perder a elasticidade, ok? Ele não tem ali uma área de elasticidade tão grande, reduzindo aí a capacidade pulmonar do nosso paciente, tá? E também a absorção de oxigênio fica mais difícil. Por quê? Porque ele tem uma área menor, né, do pulmão que está realmente realizando a troca gasosa. O DPOC, né, ele advém aí do enfisema pulmonar ou da bronquite. Então, uma bronquite mal tratada, né, ou um enfisema pulmonar pode causar aí a DPOC, né? A DPOC, ela é o agravamento desse enfisema pulmonar ou dessa bronquite, tá? Onde haverá o quê? Destruição de uma grande área do pulmão, tá? Prejudicando aí a capacidade de absorção de oxigênio pelo paciente, tá? Então, o DPOC, vamos lembrar, ele é o quê? Agravamento do enfisema pulmonar ou da bronquite. Perfeito? Câncer pulmonar. Assim como qualquer outra área do nosso corpo, né? O pulmão também pode ser acometido por câncer, né? E essas células cancerígenas podem ser malignas ou benignas, né? E comprometer aí a capacidade respiratória do nosso paciente. Perfeito? Normalmente, os cânceres pulmonares, né, eles são de difícil tratamento, até mais do que em outras áreas, né,
porque é uma cirurgia, né? Diferente aí, por exemplo, de um câncer intestinal, onde ainda é possível você eliminar aquele pedaço, né? E tentar reconstituir o intestino. No pulmão isso se torna um pouco mais difícil, né? O pulmão é um órgão aí, por exemplo, um transplante, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala em coração, existem já até coração artificial, tá? O pulmão é uma coisa que ainda está em estudo e não é um órgão tão fácil aí em ser substituído ou transplantado. Perfeito? A tuberculose. A tuberculose é uma doença causada aí por bactérias, tá? E a bactéria MTB. Então, a bactéria MTB, ela é responsável aí pelo desenvolvimento da tuberculose por um paciente, tá? É uma doença transmissível pelo ar, né? Então, quando uma pessoa tosse ou espirra, né? E ela possui essa bactéria da tuberculose, ela pode contaminar outras pessoas, perfeito? Até pouco tempo atrás, em São Paulo, né, nós tínhamos regiões do interior paulista, muito próximas ali da divisa com Minas, né, que são regiões mais altas, onde existem ou existiam, faz tempo que eu não pesquiso nada a respeito, né, clínicas especializadas em tratamentos de tuberculose, perfeito? Então, por quê? Porque ser uma região mais alta e teoricamente possuir um ar mais limpo e ser uma região mais fria, né? Acredita-se que seja uma região, né, um local melhor para o tratamento dessas doenças, tá? Mas nada cuidar de um tuberculoso em áreas como São Paulo, por exemplo, né? Só que aí você vai ter um grande gasto aí com cilindro de oxigênio, por exemplo, né? Essa pessoa tem que ter respirar um ar enriquecido com oxigênio por mais tempo, né? Por quê? Porque qualquer exercício, qualquer movimento que ela faça aí é muito mais cansativo do que para o ser humano sem essa doença, tá? Já a pneumonia, né? A pneumonia, ela está ligada ao quê? A destruição, né, dos sacos alveolares. Então, quando você tem esses sacos alveolares destruídos, né, principalmente por a criação de pus, tá, você gera a pneumonia. Ela é uma doença que ocorre muito em pacientes acamados, tá? Então, quando eu tenho um paciente acamado que faz uso constante de oxigênio, né, que faz uma oxigenoterapia mais intensa, fatalmente aí, depois de um tempo, ele vai desenvolver a pneumonia, ok? Porque o oxigênio, obviamente, ele é importante para a nossa saúde, mas também esse excesso de oxigênio que é utilizado em pacientes acamados, tá? Eles vão causar o quê? Uma infecção pulmonar, essa infecção vai gerar pus, e esse pus, a nível alveolar, vai os alvéolos. Perfeito? Tranquilo? Beleza. Ok. Então, para amanhã, né, eu vou deixar um trabalhinho para os senhores aí, que é essa tela, tá? Vocês vão pesquisar sobre fibrose pulmonar, lesões agudas por inalação, doença pleural pulmonar intersticial, atelectasia, bronquiectasia, ok? E por último ali, o que é catálise homogênea e catálise heterogênea. Tranquilos? Dei um print nessa tela aí, tipo uma foto, Tranquilo. tá? E amanhã a Eu gente tirei. discute sobre, ok, amanhã a gente discute É para sobre essas doenças. pesquisar para discutir Vocês sobre. pesquisarem e a gente vai bater um papo amanhã, tá? E vamos entender principalmente ali essa parte de catálise, né? O que seria essa catálise homogênea e heterogênea. Isso vai ser muito importante para a gente entender como é que funciona a nossa parte respiratória. Mas essas são, Certo. disso para cima, né? Bronquiectasia, atelectasia, a doença pleural, as lesões agudas e a fibrose, tá? São algumas doenças que podem ser adquiridas aí em forma laboral, né? Então, por exemplo, a fibrose ali se eu não me engano, a doença pleural, né? Ela é pelo amianto. Então, a gente vai ver que
Muitas doenças dessas podem ser adquiridas no ambiente de trabalho. Beleza? Beleza. Alguma dúvida aí sobre hoje? Não, Particularmente tranquilo. não. Tá ok. Então, tivemos apenas 2 participantes, vai encerrar a gravação agora. A aula de hoje fica encerrada por aqui. Amanhã, no mesmo horário, a gente se tromba, beleza? Bom descanso para todos aí Beleza. e até amanhã. Igualmente, cara. Bom descanso aí. Beleza, Falou. boa noite. Tchau, tchau, boa noite.